Coloco em discussão Para discutir, senhor presidente. O recurso da vereadora Lucimara contra a presidência o ato da presidência desta São casa. dois recursos, né? A discussão é do recurso Primeiro, 01. Projeto de 62, 2014. Qual o tempo que eu tenho, presidente? Bom, primeiro, acho importante informar que são dois recursos. Por que dois recursos? Na verdade, eu fui punida 3 vezes. A primeira vez, existe, inclusive, previsão no regimento, e foi citado aqui no momento da advertência verbal em plenário pelo presidente Vinícius Porto, existe uma previsão de uma advertência pessoal. Essa advertência pessoal, ela ocorreu na sexta-feira anterior às penalidades aplicadas em plenário, quando fui chamada à presidência e fui lá advertida pelo presidente de que eu me excedi, de que eu não podia agir daquela forma, embora ele não fosse claro no que julgava ter sido esse excesso. De qualquer maneira, de qualquer forma, eu fui ali advertida. Inclusive, saí da sala do presidente bastante chateada, poderia até dizer transtornada, porque julguei injusta e inapropriada a forma que fui tratada pelo presidente quando ele decidiu me julgar e penalizar naquele momento, me advertindo. Existe uma outra penalidade prevista no regimento. Na verdade, aqui eu trato do regimento, da lei orgânica e do código de ética. Eu fui em busca desses 3 instrumentos legais para tentar compreender o que, de fato, aconteceu acerca dessa punição a mim imposta, dessas punições. Existe uma segunda penalidade, que é a advertência verbal em plenário. Essa penalidade também foi aplicada à vereadora Lucimara. Ela foi aplicada a partir do artigo 95 do regimento interno. Esse artigo, ele diz que o presidente ele pode advertir em plenário um vereador, e, vereador Irã, essa advertência não necessariamente caracterizada por uma quebra de decoro. Ele pode julgar que algum comportamento de algum vereador não seja inadequado, ou melhor, seja inadequado, e ele pode aplicar essa penalidade em plenário, de fato. Inclusive, eu cobrei aqui por diversas vezes que ele utilizasse dessa prerrogativa para coibir comportamentos que eu julguei inapropriados. Julgo, inclusive, que se o presidente tivesse feito isso há mais tempo, com vereadores que, de fato, extrapolaram, que, de fato, se excederam, que, de fato, desrespeitaram essa casa, nós não teríamos chegado ao ponto que chegamos de precisar de medidas mais duras e mais efetivas para chamar atenção para um problema recorrente que estava acontecendo na casa. O fato é, não satisfeito em utilizar o artigo 95 e advertir a vereadora Lucimara em plenário, sem caracterizar a quebra de decoro, ele foi em busca do artigo 98 da lei orgânica e caracterizou, ele diz que eu cometi excessos que mereciam advertência. O artigo 95 do regimento prevê que excessos realizados ou feitos por qualquer vereador podem ser advertidos em plenário. Ele julgou que eu cometi excessos. E ele, não satisfeito, ele foi em busca do artigo 98 da lei orgânica e caracterizou esses excessos, ditos excessos, como quebra de decoro parlamentar. Mais do que isso, ele, com base no artigo 98,
disse na sua advertência verbal que eu extrapolei as prerrogativas de vereadora em função dos excessos que cometi. E aí, além da advertência verbal em plenário com base no artigo 95, ele me pune dizendo que eu quebrei o decoro parlamentar. Mais ainda, ele não diz quais foram os excessos. Em nenhum momento o presidente Vinícius Porto, que me puniu de forma unilateral, sem consultar o plenário, sem consultar sequer a mesa diretora, foi um ato da presidência, ele sequer disse quais foram os excessos que eu cometi. No discurso que ele julgou que eu me excedi, eu fiz um discurso que foi frontalmente contra a violência contra a mulher. Foi um discurso que apresentou dados da ONU sobre a violência. Foi um discurso que repudiou a atitude de um vereador que, usando a tribuna, incitou a violência, dizendo que a mulher tinha que ser surrada, com direito a requintes de crueldade, banho de sal em seguida, usando a tribuna. Eu repudiei isso. E eu retirei uma calcinha do bolso para ilustrar e reafirmar a liberdade da mulher sobre seu corpo. Eu não tive nenhuma atitude desrespeitosa com o parlamento. Eu não tive nenhuma atitude que não fosse respeitosa com a sociedade aracajuana. Eu não consigo compreender o que nesse discurso extrapola as minhas prerrogativas de vereadora. Não é prerrogativa de vereadora discutir a violência contra a mulher? Eu, sinceramente, gostaria de compreender por que, vereador Irã, eu fui punida. Quais foram os excessos? Que isso seja dito. Não foi dito, até o momento, o que motivou a penalidade, as penalidades impostas pelo presidente unilateralmente à vereadora Lucimara. Sigamos. Não satisfeito em me dar uma advertência pessoal na presidência, me dar uma advertência verbal em plenário, caracterizar excessos que ele não diz quais são, como quebra de decoro, ele me aplica uma terceira penalidade, que é prevista também no regimento, que é a censura escrita. Além das penalidades que eu já disse, eu recebi aqui o ato número 5/2014, que adverte os vereadores Agamenon Sobral e Lucimara Dantas Passos, ato este que diz que eu quebrei o decoro e me adverte também por escrito, me igualando, inclusive, ao vereador que usa a tribuna para incitar a violência contra a mulher. Pior do que isso, o artigo em que o vereador Agamenon é enquadrado é leve. Ele é enquadrado o inciso, é o inciso 2º do artigo 98, que diz que ele apenas se excedeu no uso das palavras. A vereadora Lucimara é advertida com base no descumprimento do inciso 1 do artigo 98, que diz que a vereadora extrapolou as prerrogativas de vereadora. Eu preciso saber quais são as prerrogativas de vereadora. Eu acho que, além das que estão previstas no regimento, na lei orgânica e no código de ética, que inclusive vereador Renilson Félix estão descritos nos meus recursos, né, todas as prerrogativas, todas estão descritas no recurso, além delas, eu imagino que existam outras que eu desconheça. Eu gostaria, inclusive, de saber se existem outras ou se existe alguma proibição a fazer discursos contra a violência, ou se existe alguma proibição de utilizar objetos aqui em plenário. Porque se existem, outro vereador tinha que ter sido punido antes, porque já
trouxe óleo de peroba, já trouxe maracujina, já mandou comprar remedinho ali na farmácia. Isso tudo, já utilizou spray aqui para dizer que o ambiente estava infectado porque foi um ambiente utilizado por mim. Enfim, se a questão foi o objeto que eu tirei do bolso, que seja dito que foi o objeto e que se diga por que tirar esse objeto do bolso é extrapolar as prerrogativas. Se a questão foi o discurso que eu fiz, então que diga que foi o discurso e que discutir violência contra a mulher é extrapolar a prerrogativa de vereadora. O que não dá é para ser punida 3 vezes e não saber sequer por que razão está sendo punida. Esse primeiro recurso que está sendo julgado aqui agora e que propõe ser denegado pela Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Renilson Félix, inclusive ele assina o projeto de decreto legislativo pedindo que o meu recurso seja denegado, ele solicita que seja reformado o ato 05/2014, que é a censura escrita. Eu vou ler o ato completo. Ato 5/2014, de 2 de dezembro de 2014. Adverte os vereadores Agamenon Sobral Freitas e Lucimara Dantas Passos. O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 87, inciso 1, do parágrafo 1º, do artigo 91, todos da Lei Orgânica do município de Aracaju e da letra P do inciso 2, do artigo 15 e do artigo 95, caput, ambos da resolução número 18, de 11 de janeiro de 1971, resolve. Artigo 1º. Advertir os vereadores Agamenon Sobral e Lucimara Dantas Passos. Artigo 2º. A advertência ao vereador Agamenon Sobral Freitas dar-se-á pelo descumprimento ao inciso 2 do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal, que diz que ele usou de palavras inadequadas. Artigo 3º. A advertência à vereadora Lucimara Dantas Passos dar-se-á pelo descumprimento ao inciso 1º do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal, que diz que eu extrapolei as prerrogativas de vereadora. Artigo 4º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 2 de dezembro de 2014, assinado pelo presidente Vinícius Porto. Esse recurso, que é o primeiro a ser julgado, ele pede que esse ato seja reformado, que, aonde consta o nome da vereadora Lucimara no artigo 1º, esse nome seja excluído, e que seja suprimido o artigo 3º, que diz que a advertência à vereadora dar-se-á pelo descumprimento do inciso 1º do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal, que é um artigo que caracteriza quebra de decoro da vereadora Lucimara Passos. Anexei, repito, ao meu recurso as prerrogativas regimentais previstas em lei. Vou tentar aqui, dentro do tempo que me resta, falar um pouco sobre elas, porque, sinceramente, não consigo visualizar aonde que elas foram extrapoladas. Lei Orgânica, artigo 96, o vereador não poderá, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, desde a posse, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, patrocinar causas em que sejam interessadas quaisquer das entidades a que se refere o inciso anterior, exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum no Poder Legislativo e Executivo Municipal, Estadual e Federal, exceto o disposto no inciso 1 do artigo 15 da Constituição Estadual e no inciso 3 do artigo 38 da Constituição Federal, e ser titular de mais de um mandato político eletivo. Artigo 97, perda de mandato. Vou me ater
As prerrogativas. Regimento interno, falei da lei orgânica, regimento interno do exercício do mandato. Os vereadores são agentes políticos investidos de mandato legislativo municipal para uma legislatura pelo sistema partidário de representação proporcional por voto secreto e direto. Artigo 92. Compete ao vereador participar de todas as discussões e deliberações do plenário, votar na eleição da mesa e das comissões, apresentar proposições que visem o interesse coletivo, concorrer aos cargos da mesa e das comissões, usar da palavra em defesa das proposições apresentadas que visem o interesse do município ou das que forem prejudiciais ao interesse público. Artigo 93. O vereador é inviolável por suas opiniões emitidas em votos, pareceres ou discussões em plenário no exercício do mandato. Artigo 94. Obrigações e deveres do vereador. Apresentar, para concluir, senhor presidente, mais 30 segundos eu consigo terminar a leitura. Obrigações e deveres do vereador. Apresentar a declaração de bens no ato da posse e, de igual modo, após o término do mandato, exercer as atribuições assinaladas no artigo 92, já foi lido, desempenhar-se dos cargos para os quais foi eleito ou designado, votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando se tratar de assunto do seu interesse particular, de interesse de pessoa, de que for procurador ou parente até o 3º grau civil, portar-se em plenário com respeito, não conversando em tom que perturbe os trabalhos, obedecer às normas regimentais quanto ao uso da palavra em sessão, acatar as decisões do plenário. Parágrafo único, na hipótese de renúncia, a declaração de bens será feita nos 10 dias seguintes ao que se verificar. Ainda tem a resolução que diz das prerrogativas do mandato, que diz que são direitos do vereador, além dos constitucionais e regimentais, a garantia do título em toda a sua plenitude, com as vantagens e prerrogativas a ele inerentes enquanto vereador, discutir e deliberar sobre qualquer matéria em tramitação na Câmara, receber informações periódicas sobre o andamento das proposições de sua autoria, promover defesa dos interesses públicos ou reivindicações coletivas do âmbito municipal perante qualquer autoridade, entidade ou órgão da administração federal, estadual ou municipal. Eu, sinceramente, não consigo visualizar por aonde que essas prerrogativas foram extrapoladas. Eu peço aos senhores que analisem essa questão longe da questão política. Eu fui punida 3 vezes, eu estou recorrendo inicialmente da 3ª punição, que foi censura escrita. É isso, senhor presidente.